Senhor presidente, no último dia 25, quinta-feira passada, apresentei nesse plenário a relação de proposições legislativas selecionadas pelo Bloco União e Força para incorporação ao rol de matérias prioritárias a serem deliberadas pelo Senado Federal em 2016, conforme solicitado pelo presidente desta Casa, senador Renan Calheiros. Ao todo, foram 12 proposições, entre projetos de lei e propostas de emenda à Constituição. Dentre elas, destaco a PEC número 32 de 2015, da qual sou o primeiro subscritor, que institui o sistema parlamentar de governo, o parlamentarismo. Esta PEC 32 é a reapresentação da primeira proposição que submeti ao Senado Federal tão logo tomei posse em meu primeiro mandato, em 2007. Portanto, já lá se vão 9 anos de tramitação na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, sem que até hoje fosse sequer apresentado um único parecer à proposta. Neste momento, a matéria ainda aguarda designação de relator. Este é um tema que tenho abordado inúmeras vezes durante esses últimos anos, tanto nesta Casa como em entrevistas e artigos. Lembro que em 2013, após as manifestações de rua ocorridas em todo o Brasil, voltei a defender desta tribuna, em 2 oportunidades, a adoção do parlamentarismo como amortecedor das frequentes crises institucionais por que tem passado o país ao longo da história. Parlamentarismo, sabemos que se trata de um tema que sempre volta à baila nos momentos mais agudos e difíceis do país. Trata-se de um fenômeno natural, pois, no fundo, especialistas e formadores de opinião, em sua grande maioria, também enxergam o sistema parlamentar como o mais eficaz remédio para as diversas crises que afetam um país sob o regime presidencialista. No entanto, sempre entendi que deveríamos, com ou sem crise, dar continuidade a essa discussão. Volto ao assunto hoje, em função da oportunidade dada pelo presidente Renan Calheiros, quando solicitou formalmente a todos os líderes que indicassem as proposições prioritárias para a agenda do Senado Federal neste ano de 2016. Assim, é natural que uma proposta desta envergadura, como a PEC do parlamentarismo, tramitando desde 2007, fosse incluída no rol de nossas prioridades. Vale lembrar, senhor presidente, que naquele ano de 2007, quando da apresentação inicial da proposta, vivíamos um momento de plena estabilidade, tanto no campo político como no campo econômico. Fiz questão de salientar isso na justificativa da proposição. Era o momento ideal, em todos os sentidos, para iniciarmos um debate sério, responsável e tranquilo, mas também profundo sobre a opção do parlamentarismo. Entendo que, se assim tivesse ocorrido, o tema hoje já estaria suficientemente maturado, compreendido em todas as suas vantagens e bem aceito até pela população. Quem sabe, até o parlamentarismo já não estaria vigorando nos dias de hoje. Mas o fato, senhor presidente, que há muito o legislativo já não consegue convergir para uma agenda de salvação do país. O governo hoje já não dispõe de base de apoio político para aprovar as verdadeiras medidas necessárias. O executivo já não é mais capaz de executar a contento o que é preciso. Mas insisto, independentemente de crise ou não, sempre é tempo de debater e encarar a real e oportuna opção que temos de adotar o sistema parlamentar de governo. Politicamente, vivemos hoje o fenômeno da não governabilidade. Aqui se referia Norberto Bobbio ao defini-lo, a não governabilidade, como o produto conjunto
de uma crise de gestão administrativa do sistema e de uma crise de apoio político dos cidadãos às autoridades e aos governos. Economicamente, vivemos a completa estagnação, em que todos os indicadores sociais, econômicos, financeiros e fiscais pioram a cada mês. E pior, sem instrumentos, credibilidade e poder de reação por parte das autoridades. Por isso é forçoso e, ao mesmo tempo, doloroso admitir que antes tivéssemos, todos nós, dado ouvidos lá em 2013 às vozes das ruas no Brasil. Mais ainda, se em 2007 as vozes das ruas, em plena estabilidade institucional do país, tivéssemos começado a discutir a fundo a substituição do nosso anacrônico presidencialismo pelo consagrado e eficiente modelo parlamentarista. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, todos sabemos que a saída para a crise econômica passa necessariamente pela solução prévia da crise política. É certo também que a qualquer momento poderemos ter um ou outro desfecho radical, uma ruptura institucional ou mesmo constitucional, que poderá debelar por algum tempo a atual instabilidade política. Mas creiam, ela não será eterna ou mesmo duradoura, pois que as reais causas, os verdadeiros motivos dos nossos problemas concentram-se no nosso sistema de governo, o desgastado e inconveniente presidencialismo de coalizão. Eis aí a raiz de nossas mazelas. Eis aí o vírus que assola politicamente o país. Em 2013, logo no reinício dos trabalhos legislativos de agosto, tivemos após as manifestações populares, eu ponderei desta tribuna. Quem sabe agora não chegou o momento de uma reflexão acurada, responsável e realista para começarmos a entender o que deseja, de fato, a população brasileira. Mudança, mudança, mudança. Quem sabe não chegou a hora de tentarmos mudar completamente o paradigma de uma autêntica reforma política, sem cair na velha tentação das costumeiras e oportunistas reformas eleitorais de ocasião. Mas não, senhor presidente, repetimos os mesmos erros. Continuamos moucos aos alertas. Apostamos no imponderável e o resultado está aí, o país regredindo. Por isso, insisto em afirmar, em qualquer época, em qualquer situação, o parlamentarismo é a forma mais eficiente e moderna de trazermos o relacionamento político para um âmbito que não seja o da constante refrega entre legislativo e executivo, que gera os malefícios das crises de governabilidade e, mais ainda, a subserviência do parlamento em relação ao governo, como hoje sentimos diante do desgastado presidencialismo de coalizão. A hipertrofia de um poder, a centralização das decisões, os excessos burocráticos sob um só comando e a consequente letargia e paralisação da gestão pública, onde o discurso prevalece sobre as ações e os meios sufocam os resultados. Tudo isso é resolvido com muito mais eficiência pelo parlamentarismo. Afinal, é um modelo de governo mais ágil, mais eficaz, mais dinâmico, tanto na administração pública como na superação das crises políticas. Nele, o princípio de pesos e contrapesos se opera sem traumas, ao contrário do que ocorre no presidencialismo clássico, de acordo com a modalidade de executivos fortes, em que esse recurso funciona não como moderador das crises, mas, ao contrário, como seu deflagrador. Somam-se a isso mecanismos do sistema parlamentar de governo que, além de amenizar as crises, estreitam a relação popular, a começar pela possibilidade de dissolução da Câmara e a convocação de novas eleições em momentos de instabilidade política e institucional.
Teríamos ainda instrumentos da minoria, como o voto de desconfiança construtivo, que pode dissolver o gabinete, bem como o voto de confiança para a reafirmação do Conselho de Ministros. Tudo isso sem falar na possibilidade de queda do governo pela rejeição de medida provisória, instrumento típico do parlamentarismo, que seria utilizado com maior parcimônia do que hoje verificamos no presidencialismo, ou, como dizem muitos analistas, na ditadura de uma supermaioria. Senhor presidente, há quase um século, Medeiros de Albuquerque já dizia que, abro aspas, o regime presidencial é estável para o mal e instável para o bem, pois é ele o regime das adesões e das traições. Fecho aspas. De outro lado, o parlamentarismo permite ainda um maior controle da população sobre o governo, por meio da constante presença do chefe do Executivo chamado ao Parlamento para dar explicações sobre as políticas e as ações do governo. Com isso, reforça-se a prestação de contas do governo para com a sociedade. Trata-se, na prática, da transparência da gestão pública, tão propalada e demandada hoje pela sociedade. Em resumo, com o parlamentarismo, é possível estabelecer maior proximidade com as ruas, com a população, com o eleitor e com as suas demandas. Aqueles que se opõem ao parlamentarismo costumam se utilizar de motivações algo distorcidas. Exemplo é o argumento de que o Brasil não está preparado para este sistema porque seus parlamentares são de baixa qualidade e não detêm a confiança da população. Da mesma forma, alegam que no Brasil não há partidos políticos consolidados ou, via de regra, identificáveis com o eleitor, pois se trata de legendas meramente fisiológicas e não ideológicas. Enfim, entendem que o Congresso Nacional, seus partidos e atores não possuem as condições, e mais do que isso, a credibilidade para estarem à frente do governo, como requer o sistema parlamentar. De fato, senhor presidente, há anos o Brasil padece desses males e dessas interpretações. O Poder Legislativo, sem dúvida, deve um maior protagonismo e uma maior confiança ao país, em que pese sua composição ser integralmente formada pelo voto direto do próprio eleitor que o critica e que dele duvida. Contudo, aos que dizem que o Brasil não tem condições de adotar o parlamentarismo porque não possui partidos políticos fortes, digo o contrário. O Brasil não possui partidos políticos fortes exatamente porque não adotou o parlamentarismo. Se hoje nossos partidos e seus representantes são de baixa qualidade e aceitação, na visão desses críticos, é exatamente porque insistimos no presidencialismo. Não tenho dúvida, senhor presidente, de que a descrença da população na política e nos seus agentes públicos decorre exatamente do sistema presidencialista de coalizão, que afasta o cidadão de uma participação mais efetiva na condução da administração pública. Não tenho dúvidas também de que, com a experimentação de um novo sistema de governo, esse cenário político, sombrio e desacreditado, mudaria radicalmente com a adoção do parlamentarismo. Alcançaríamos a maturidade da classe política e da própria população para não só entender a dinâmica e mecanismos do novo regime, como também para usufruir melhor as suas vantagens. Mas, certamente, depois da experiência dentro do sistema parlamentar, o eleitor passaria a entender com maior clareza e convicção sobre sua maior responsabilidade, sua identificação e compromisso com o voto a ser dado. De outro lado, o mesmo fenômeno, tenho certeza, aconteceria com o sistema partidário. Além de uma significativa redução do número de legendas, uma autêntica
aberração brasileira nos dias de hoje, o parlamentarismo naturalmente acabaria por unir os partidos, dando-lhes uma atuação mais efetiva, mais ideológica, mais responsável e participativa junto à sociedade. A experiência internacional, mostrando que a esmagadora maioria dos países desenvolvidos tem o parlamentarismo como sistema de governo, comprova que o fortalecimento e autenticidade dos partidos se dão exatamente em função do modelo parlamentarista. Enfim, senhor presidente Paulo Paim, senhoras e senhores senadores, a adoção do parlamentarismo, acompanhada de pontuais, mas consistentes alterações em nosso sistema político, nos permitiria adquirir uma nova configuração e um novo perfil da classe política e, principalmente, uma esperança a mais para a tão combalida e questionada democracia representativa em nosso país. Além disso, testemunharíamos o principal legado do parlamentarismo, a rápida superação de toda e qualquer crise, seja ela política, econômica ou institucional. Não é à toa, senhor presidente, já se disse que o presidencialismo é o regime da, abro aspas, irresponsabilidade a prazo certo, fecho aspas, enquanto o parlamentarismo é o regime da, abro aspas, responsabilidade a prazo incerto, fecho aspas. Nada mais preciso do que essa constatação. Basta vermos a situação do Brasil de hoje. Por tudo isso, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, ao incluir a PEC 32 de 2015 entre as prioridades do Senado Federal nas deliberações de 2016, renovo mais uma vez a esperança de que esta Casa assuma o compromisso de enfrentar o debate sério e necessário sobre a adoção do parlamentarismo no Brasil. Não há mais tempo a perder, senhor presidente Paulo Paim. Não há mais crise que adie essa medida. Pelo contrário, ela é uma motivação a mais e o parlamentarismo se apresenta e se impõe como solução definitiva ao Brasil. Era o que tinha a dizer, agradecendo a Vossa Excelência o tempo que me foi concedido. Senhor presidente Paulo Paim, muito obrigado.